Vamos falar do Paysandu aqui, Michel, porque tem uma declaração que a gente não rodou ontem, inclusive, mas que vale a pena a gente rodar hoje, do Júnior Rocha. O Júnior Rocha, técnico do Paysandu, que falou pro Rodolfo Souza que a justiça é que isso? É que mostra quem joga. E por isso até o Juninho acabou sendo titular naquele jogo importante da final da Copa Verde. Vamos ouvir aí o técnico do Papão, Júnior Rocha. Tentando sempre colocar quem melhor treina, porque eu não tenho outro critério a usar, né? Mesmo atletas que eu trouxe para cá hoje não tá nem no banco aí, porque não tá merecendo. Então, ser justo, ser honesto, manter as convicções sempre, reforçando a confiança do que os atletas fazem. Se eles fizerem diferente, eu vou me abraçar com eles sempre. Mas se fizer o que a gente sai e treina, a probabilidade de dar certo é bem maior. Então eu acho que é mais ou menos, cara, futebol é muita resenha, mas o que dá certo mesmo é o simples. É o feijão com arroz bem feitinho, sem inventar. Mas o que é arroz e feijão bem feitinho? Fazer o que treina, pô. No modelo, vamos insistir, se der errado, a responsabilidade é minha. Passar essa confiança, buscar e vamos embora. E o que? Tá aí, Michel. É interessante, né? Porque a gente estava falando sobre essa questão de carteirada na seleção e tudo mais, e eu acredito que até o Paysandu, por ser um elenco muito jovem, não tem disso e dá ainda mais poder para o treinador, né? Eu sou a favor, principalmente depois de ver a temporada do Paysandu esse ano, eu sempre defendi que um elenco de 30, você deveria ter ali uns 6, 7 garotos, né? Ou jogadores da região que querem alguma coisa, porque fica muito mais fácil para você coordenar e deixar o ambiente leve. Porque a gente sabe que, eu vou comparar os dois, tem gente que não gosta, mas enfim, é uma coisa diferente você deixar, por exemplo, o Capixaba fora de uma relação, o Libonati fora de uma relação, o Marcão, goleiro, fora de uma relação, né, que não é um garoto, mas é um cara que está tentando o espaço dele aí. É diferente do que você deixar o Panagiotti, do que você deixar o Carlinhos, se você deixar o Klaus fora da relação. Então, é esse o peso que eu vejo, e para mim isso é gestão de ambiente, gestão de grupo. E você tem que entender que você pode ter jogadores de qualidade, mas que também vão te dar essa possibilidade de você girar esse elenco ou priorizar de vez em quando, sem você ter o problema extracampo. E aí, quando isso acontece, fica muito mais fácil. Então, no caso do Júnior, que ele pegou 13, 15 meninos para trabalhar, e aí terminou com o elenco tendo ali mais uns 15, 16 profissionais. Então ele consegue mesclar bem, e os meninos que estão buscando um espaço acabam entendendo que faz parte do processo. Ontem até, acho que foi você que falou, né, sobre o Libonati, né, que a gente estava aqui falando e tudo mais. Aí você, não, o Libonati é para o ano que vem. O Pana não vai entender que ele é para o ano que vem, o Pana é para esse ano, né? O Patrick, o outro Patrick, enfim. Então, você ter esse cuidado na montagem do elenco, para mim também é importante, porque você consegue ter um ambiente de trabalho muito mais saudável. Ô Abner, eu não sei se você conseguiu ouvir aí o Júnior Rocha, mas ele basicamente falou de que quem joga, quem é escalado para ser titular, é quem está demonstrando aí um bom trabalho. A gente está vendo, por exemplo, alguns jogadores que nunca mais apareceram na relação. Por exemplo, Danilo Peu. Que fim deu Danilo Peu? O Paysandu também nunca se posicionou oficialmente, por exemplo, se o jogador foi mandado embora. Não. Mas enquanto não tem isso, ele está lá. Inclusive foi uma das poucas contratações aí que o Paysandu fez nessa temporada que não rendeu de forma nenhuma. Isso mostra de que isso dá esperança também, né, de que quem está na reserva hoje, se mostrar serviço, vai ter chance de jogar, né? O Peu jogou um dia desse, cara. Acho que ele entrou contra não lembro se foi contra o Caxias ou contra o Figueirense. Ele
tem feito parte da rotatividade, é verdade, mas ele está no bolo do grupo lá. Agora, a fala do Júnior Rocha, o que me chamou a atenção foi a parte que ele diz assim: cara, o futebol é simples, o feijão com arroz bem feitinho e tudo e tal. É quando ele tem um time simples de feijão com arroz. Quando ele tem um time mais complexo, no sentido de mais peças, de mais disputa, de mais briga por posição no elenco, de jogadores mais renomados, aí não dá para fazer feijão com arroz. Aí você já vai botar um filé, você já vai buscar um tempero melhor, e aí, de repente, vai ter que saber o tempero que casa com aquele tipo de proteína, se é carne, se é frango, se é peixe, se é um salmãozinho. Então, ele dizer, eu não discordo não, ele está certo, mas quando ele fala do feijão com arroz simples, isso é porque é o que ele tem para fazer, é um feijão com arroz simples que está dando muito certo, diga-se de passagem. Daí vem a preocupação, né, o alerta de, se for contratar, saber mexer as peças para o elenco ganhar com isso e não perder com isso, lógico. O Danilo P, o último jogo dele foi o 7-0 do Nacional. Mas ele está treinando, ele, JP também, né, estão lá. É outro que também nunca mais apareceu. O JP e Galvão, os dois perderam bastante espaço. Não vou cravar que eles vão sair, porque seria irresponsabilidade da minha parte, a diretoria que tem que comunicar. Mas eles estão com pouco espaço e vão ter que mostrar muito para poder voltarem, né, a rotação. O Josuan Alves está dizendo aqui: essas Copas foram de extrema importância para o Paysandu para dar experiência para os garotos. Eu acho que esses garotos tiveram muito mais experiência nessa temporada jogando até esses jogos menores de Copa do que em toda a base. Eu conversei com o Rodolfo durante o jogo contra o Anápolis aqui em Belém, e o presidente, que jogou bola, e bem, e muita, né? E muita, vai poder falar isso. Aí o Rodolfo pegou e falou assim: impressionante como o Juninho evoluiu, cara. O Juninho, camisa 10 do Anápolis, né? E eu peguei e falei para ele: vou te mostrar porque o Juninho evoluiu. Porque o Juninho do Paysandu, ele tinha 50 jogos como profissional. Você não consegue moldar um jogador que não teve base com 50 jogos. Então, se você não respeitar o processo, o cara não consegue desenvolver. O Juninho, só esse ano, a gente está na metade do ano, já fez 30 jogos pelo Anápolis e no São Joséense, que ele estava lá disputando. Então, assim, juntando com o que ele teve de Paysandu e de ABC, ele consegue ter uma carga maior, né? Uma voltagem maior. Aí você vai falar assim: não, Michel, não, esse é papo furado. O Gabriel Mesquita chega a Belém com menos de 80 jogos na carreira profissional, com 27 anos. É muito pouco, entendeu? É muito pouco para você moldar um jogador, para você dar a experiência e pedir que ele seja cascudo, que ele tenha a parada, que ele acontece. Pedros estão aí para serem a exceção, mas não é a realidade. Então a gente precisa de um tempo para que esses meninos possam crescer.